e viu essas coisas. E eu havia notado ali que ele havia me dado uma revelação que, você sabe, depois de sua ressurreição, muitos estavam com ele e alguns disseram: que de Jesus? Jesus se voltou e disse: que te importa se ele ficar até que eu venha? Então saiu uma doutrina. Vem, quão fácil isso pode começar? Ali saiu uma doutrina que João não ia morrer até que ele visse a Jesus vindo. Não está na Bíblia, não foi falado isso, né? Ou até a segunda vinda. A Bíblia diz que disso aí saiu uma doutrina. No entanto, Jesus nunca disse isso dessa maneira. O que João iria sobreviver, então ele deveria estar vivo, né? Até hoje, né? Seria o homem mais velho do mundo. Ele disse: que te importa se ele ficar até que eu venha? Agora, encontramos que ele foi levantado aos céus e viu desde então até a vinda do Senhor, como se ele houvesse estado ali e houvesse visto tudo suceder. Porque ele foi levado à presença do Senhor, e o profeta diz que Deus havia mostrado tudo a ele, até a vinda do Senhor Deus mostrou. Então ele viveu para ver o que nós vamos presenciar. Ele permaneceu e viu. Você observando o texto que nós lemos, o capítulo 5, verso 1, preste atenção de novo. Veja o verso 1 aí. Olha, preste atenção. Veja. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito como? Por dentro e por fora. Selado com? Veja, um livro escrito por dentro e por fora. E o profeta diz aí que o que está dentro é o que se pode ver, é o que se pode ler. Mas o que está fora, veja, Deus deixou coisas fora. E está dizendo, se ele está dizendo aqui, João viu esse livro aberto, escrito por dentro e por fora. E o profeta diz que por dentro é aquilo que a gente pode ver, mas o que está fora é o que estaria reservado para esta era final. Então Deus teria que trazer uma revelação para nos mostrar o que era que estava por fora. Amém? Então essa é a grandeza da Escritura. Seria bom acender essas luzes aqui para dar mais claridade aqui para a filmagem. Acenda aí, meu amado. Cuidar para não acender a de fora. Aí, amado. Um desses aí. Isso. Então vamos ver aqui. Então ele subiu, ele foi até e viu desde então até a vinda do Senhor. Veja que coisa tremenda. E muitos questionam hoje o fato daquilo que o profeta fala, dele ter tido visões, de Deus ter levado ele a tal lugar, e visto isso, e visto aquilo, e coisas semelhantes. Então ele diz, não, isso pode só acontecer com os homens da Bíblia. Mas nós temos promessas de Deus de que isso iria acontecer, né? De homens que têm revelação, que têm discernimento e assim por diante. Tudo na Bíblia está encaixado. Amém? Então vamos ver aqui. O profeta falando aqui no parágrafo 62, ele diz assim: agora há um ponto sobressalente que eu gostaria. Ele diz aqui. E então o próximo capítulo começa com a abertura destes selos. E então temos que saltar dali e ir em diferentes lugares na Bíblia para obter estes selos quando eles se abrirem e o que os mistérios deles são. Eles são gloriosos, ricos, né, com vitaminas espirituais. Agora vemos que uma das grandes e sobressalentes coisas que gostaria de chamar a sua atenção foram as criaturas viventes da última parte do capítulo 4, que João viu observando a arca do pacto.
Recorda você como eles foram colocados justamente como Israel em sua marcha? Eles tinham agora sobre... Ali estava a face da criatura vivente. E descobrimos que estas criaturas não eram anjos, tampouco homens, eles eram querubins. E os encontramos no Antigo Testamento com a arca. Os encontramos no Novo Testamento. E então os encontramos de novo na vinda do Senhor. Querubins guardando o propiciatório. Amém? Então, deixa eu fazer aqui uma pergunta para os irmãos. O que é o propiciatório? O que é o propiciatório? O propiciatório era o lugar do sacrifício, onde sangue era derramado. O propiciatório era um lugar onde todos os animais eram sacrificados, sangue derramado. Imagine um cheiro desagradável que não tinha num lugar desse. Sangue de animais ali, direto, jorrando no propiciatório. Mas é esse sangue que a Bíblia diz, que está no propiciatório até hoje, que nos dá a graça de Deus estendida para nós. Porque o sangue ainda está no propiciatório e o cordeiro ainda está no trono da intercessão. Então vamos ver aqui, nesse ponto, que o profeta fala a respeito desse lugar que nós precisamos conhecer muito bem. A única maneira que o santuário, quando foi aspergido por sangue, ele chegou a ser um propiciatório porque foi aspergido com sangue. Porém, depois que o sangue foi tirado, então chegou a ser um tribunal. O irmão Breno diz, ou mostra-nos na palavra, que de tempos em tempos, eles faziam uma limpeza no propiciatório, e ali, como não havia mais sangue, então aquele lugar se transformava em um tribunal. Veja, de tempos em tempos ele era limpo, e ali ele se transformava num tribunal. E nós sabemos que o tribunal é um lugar de sentença, de julgamento. E é o que vai acontecer quando o sangue não estiver mais no propiciatório, e quando o cordeiro sai do trono, então a graça cessa. Então ali já não é mais um lugar de intercessão, mas será um lugar de juízo, de julgamento. Então aqueles que entraram na palavra, que entraram na noiva, que são predestinados para a vida, esses estão livres do juízo. Mas quem não foi manifestado como eleito, esses entrarão no juízo e na condenação de Deus. Agora estamos nos aproximando a esse tempo. O profeta diz que esse tempo está se aproximando. Estamos agora nos aproximando a esta era, a uma limpeza do santuário e os juízos vindos sobre a terra. Vê? Desde que o sangue esteja ali, Deus não pode destruir a terra. Enquanto houver sangue no propiciatório, Deus não pode destruir nada, porque a graça está estendida. Amém? Enquanto o sangue estiver ali, ninguém é um pecador diante de Deus. Todo mundo está bem, porque há uma expiação para todos. Porém, agora ninguém pode se gloriar, dizer, eu não sou pecador. Vamos ver aqui o que o mensageiro diz. Porém, se você falha em aceitar essa expiação e entra em sua presença, então você é um pecador. Porque toda pessoa que ia no lugar e levava um animal para o sacerdote degolar e ali oferecer o sangue, é porque ele era um pecador. Então tem que ter sangue no propiciatório, né? É a prova que há um povo que vive na prática do pecado, ou melhor, que há pecado ainda na terra. Agora, a noiva, o eleito, vai chegar um tempo em que nós não vamos mais ter o desejo de pecar, ou cometer erros, e assim por diante. Porque o sangue, ele nos purifica, né? O sangue do Cordeiro. Então, você é um pecador, você está além dessa misericórdia. Então, você tem julgado a si mesmo. Porém, agora,
enquanto há misericórdia, mas quando a limpeza do santuário vier, o sangue sai do propiciatório, então a ira de Deus cai sobre a terra. Aí o irmão Brano faz um clamor aqui: ó Deus, seja misericordioso conosco, que não sejamos encontrados naquele dia sem as misericórdias de Deus. Amém, irmãos? Agora vemos ali dentro, ele diz aqui, eu tratarei de espiritualizar isso aqui, ou desenhar isso com minha mão, que ali havia 4 esquinas, como Israel se acampava. Eles colocavam a arca no centro, e nos 4 lados da tenda estavam 3 tribos de Israel. E 3 vezes 4 são 12, ou 4 vezes 3, melhor dizendo, são 12. E cada 3 tinha uma cabeça, e cada cabeça da tribo. Um deles era Ruben. Ele sempre acampava ao sul. Ele era a cabeça do homem. E Efraim estava ao oeste, com 3 tribos. Ele era o boi. E então no oriente estava Judá, o qual é o leão. E no norte estava Dan, o qual era uma águia. Veja, agora note, recordam vocês? Todos vocês recordam bem como os desenhamos aqui: a águia, o boi e o homem e o leão. Agora vocês notam, Judá guardava a porta oriental, e Cristo é o leão da tribo de Judá. Não diz a Bíblia que ele é o leão da tribo de Judá? Ele descerá dos céus, veja o que o profeta diz aqui: ele descerá dos céus orientais, entrando pela via da porta. Ele vem pela porta oriental da tribo de Judá, e ele é o leão da tribo de Judá. Deus faz tudo perfeito, ele não altera nada. Por isso que há uma advertência no livro de Apocalipse, que ai daquele que acrescenta ou tira alguma coisa. Tudo vai se encaixar, tudo tem se encaixado e vai se cumprir da maneira como Deus determinou. Amém, meus irmãos? E ele diz aqui, o profeta, no parágrafo 72, ele diz: e descobrimos em nossa mensagem desta manhã que ele ainda é proclamado o leão da tribo de Judá, a raiz, o mesmíssimo começo de Davi. Davi era o rei eternamente, e Cristo se assenta no trono de Davi, aonde? Quando? No milênio, né? No milênio, o qual é rei eterno. Ali nunca faltará um a Davi, aleluia, nunca faltaria um a Davi. Deus prometeu isso, disse: nenhum jamais faltará a Davi, nenhum. Você diz, e acerca de hoje, onde estão estes juízes judeus? Ele ainda tem a semente. Cristo é seu filho segundo a carne. Ali um se assenta, a Davi nunca faltará. Isso é correto? E Cristo é esse leão da tribo de Judá, da qual Davi saiu. Agora descobrimos que eles eram os guardas para o propiciatório. Veja, essas tribos, Judá, vamos recordar quem era? Judá. Vamos, irmãos. Efraim, Ruben, hein? E Levi, não é isso? Vamos ver se é, se era. Ruben, Efraim, Judá e Dan. 4 tribos, 4 dessas tribos, para guardar o propiciatório. O profeta diz que eles morreriam para guardar esse propiciatório. Então tinha que ter um cabeça. Veja, Deus trabalha em perfeição. Em cada lugar tem que ter um cabeça. Não pode deixar de ter. É por isso que liderar não é fácil. Não é fácil. Todo grupo tem que ter um líder. Tem que ter alguém para liderar. E todo líder, na forma humana de se ver, é tido como chato. Ele é tido como chato, porque ele não é compreendido. A maioria não gosta de ser liderado.
Então, um líder é um cabeça que Deus levantou. E veja, Rúben, ele sempre se acampava ao sul. Ele era a cabeça do homem. Veja, sempre ele era a primeira tribo ali para guardar. Eram 4 esquinas. Irmãos, veja que coisa interessante, o profeta fala. Tinha que ter um ali na ponta. Ele era o primeiro, Rúben, representando o homem, a cabeça do homem. Efraim estava ao oeste com 3 tribos, representando o boi. No oriente estava Judá, o qual é o leão. E no norte estava Dan, o qual era uma águia. E nós gostamos muito de falar de águia, né? Amém? Então vamos ver. Eles eram os guardas para o propiciatório. Eles vigiavam o propiciatório. Ninguém se aproximava dele. Tinha que atravessar as tribos primeiro, antes de chegar ao propiciatório. Cada homem querendo dar sua vida, veja, cada homem querendo dar sua vida, cada israelita no acampamento morreria antes que qualquer coisa entrasse naquele acampamento ali e chegasse a esse propiciatório. Veja como eles tinham cuidado das coisas de Deus. E agora encontramos que essa era a ordem do Antigo Testamento. E na ordem do Novo Testamento, encontramos a mesma coisa que ele era guardado, o propiciatório. Espero que vocês captem. O propiciatório ainda é guardado. Amém? Ainda tem os guardas. E nós encontramos que esses guardiões são Mateus, Marcos, Lucas e João, guardando o propiciatório que está nos Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. O propiciatório, o profeta diz, que está em Atos dos Apóstolos. Isso não é maravilhoso? Veja que coisa tremenda. Esses guardiões, os atos do Espírito Santo realizados entre os apóstolos, o qual é o livro dos Atos do Novo Testamento. Os 4 escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos guardam esse propiciatório para mostrar que é Deus, o Espírito Santo. Cada escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles sustentará ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo e os atos do Espírito Santo. Agora, quando chegamos mais além disso, então isso não é ele, porém isso sustenta a verdadeira mensagem, como descobrimos em Atos 2:38. Onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de os vossos pecados. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai. E hoje eles adotaram o nome de Pai, Filho e Espírito Santo para serem batizados. Não há escritura para isso. Não há base, não há nada para guardar isso, coisa alguma. Você diz, Mateus o disse, Mateus o guardava. Mateus 28, 1 a 18 diz, vamos ver aqui essa referência que é citada. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E tudo isto foi feito, então José, seu marido, melhor dizendo, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Veja, sempre Deus mandava um anjo. E para o mensageiro dessa era não teria que ser diferente. Por isso que ele diz, o anjo de Deus veio a mim. Tem aquela mensagem, como o anjo veio a mim. Né? Sempre Deus mandava um anjo. Anjos são mensageiros, né? E a mensagem ela é tão perseguida por conta disso. Porque um homem disse que um anjo apareceu, mas apareceu mesmo, né? Amém, irmãos? Então, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O filho não era de José, o filho não era de Maria. Jesus não era filho de Maria. Tem até uma música
que aquele grupo, o Quarteto Arautos do Rei, canta, que é um CD muito bonito, eu gosto de só não uma música que eles cantam, que uma música, já uma das, acho que a penúltima música de um CD que eles têm, Aqui é Seu Lugar, e eles, numa dessas músicas, eles cantam, tem um refrãozinho lá, uma partezinha que eles dizem assim, cantam lá, Jesus, filho de Maria. Jesus não era filho de Maria, isso é uma doutrina católica, que eles pregam que Maria era, como eles, aquela reza que eles fazem lá, Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe, Deus é objeto de adoração, né? Eles são tão cegos, porque eles rejeitaram a palavra, mas o sistema denominacional adotou, eles creem da mesma forma, que Jesus era filho de Maria. Jesus não era filho de Maria. Deus não tem mãe, Deus não tem pai, Ele é criador, né? Então veja, então o Espírito Santo e Deus, o Pai, são a mesma pessoa, ou ele teve dois pais, vem você? E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E tudo isso foi feito para que se cumprisse o dito do profeta. Deus estaria conosco, chamado Emanuel, o qual é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em um nome, veja, um nome, Jesus Cristo, o qual guarda essa porta contra erro. Há uns poucos dias em Chicago, diante de uma associação ministerial de Chicago, isso aqui é tremendo, os irmãos precisam ver isso aqui. Eu fiquei maravilhado quando eu li isso aqui. É uma associação ministerial de Chicago, a maior de Chicago. Eu sabia, o Espírito Santo me despertou à noite e me disse, ponha-se de pé ao lado da janela. Disse, há um grupo de ministros e eles estão preparando um desjejum para você. Disse, tenha cuidado, eles vão te atacar sobre isto, sobre essa questão do nome de Jesus. Eu disse, obrigado, Senhor. Ele me mostrou onde isso estaria estabelecido. E fui e disse a alguns ministros, ao irmão Carlson e ao irmão Tommy Ricks, como seria aquilo. Eu disse, o lugar que você tem contratado não será esse. O irmão Brandon dizendo para esses irmãos, vamos estar em outro lugar. Disse como o doutor Meide estaria assentado, como um homem de cor entraria, se assentaria desta maneira, e tudo acerca disso. Então naquela manhã eles disseram, meu filho me disse, ele disse, papai, você vai ali, àquele alvoroço? O irmão Brandon respondeu, disse, não estou indo para alvoroço, estou indo ali ungido com o Espírito Santo, com uma palavra de Deus, que guardará esse propiciatório enquanto ele estiver ali. Assim sendo, quando chegamos ali, antes mesmo que eles tivessem uma oportunidade de perguntar alguma coisa, o Espírito Santo me falou, disse, agora é tempo para dizer aquilo. Tudo é no tempo de Deus, né? Eu disse, eu sei porque vocês estão aqui. E disse, agora irmão Ricks e você e o irmão Carlson, a cabeça dos homens cristãos e negócios, eu disse, não está tudo exatamente da maneira que o Espírito Santo me disse anteontem, que vocês não conseguiriam aquele salão, nós estaríamos aqui, e eles acabaram de obtê-lo esta manhã. E disse, agora olhe, todos estão colocados justamente na maneira que ele disse que estaria. Disse, a coisa pela qual vocês querem se aproximar de mim é sobre o nome de Jesus Cristo para o batismo. Olha que coisa. E quando o Espírito Santo começou a tomar a palavra de Deus e revelar isso, interpretar assim, quando aquele grupo de ministros trinitarianos, assentados ali, estendendo as mãos sobre a mesa, uns aos outros, e com lágrimas em suas faces, segundo entendi, 72 deles estão vindo aqui a este tabernáculo, para que eu os batize no nome de Jesus Cristo. 72 dos ministros. Veja, o propiciatório é guardado, veja. O Espírito Santo guardando o propiciatório, devemos guardá-lo exatamente. Deixe que a palavra de Deus, esses grandes mensageiros assentados ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, sustentem cada ato
fato desse Novo Testamento. Por isso que nós temos que crer em tudo o que está escrito na Bíblia. Amém, meus irmãos? E agora, isso é exatamente o que eu disse na primeira parte da mensagem esta manhã. Vamos guardá-lo ali mesmo. Guardá-lo pelo Evangelho, essas coisas, vê? Guarde-o ali mesmo, onde os evangelhos os guardarão. Agora descobrimos ali, eles estavam guardando o propiciatório de Deus do Antigo Testamento. E ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles, e mesmo o leão da tribo de Judá, entregou sua vida para guardar esse propiciatório, deixando-o aspergido com seu próprio sangue, que foi o último sacrifício. Por isso que esse sangue está lá, no propiciatório. Amém, irmãos? Que coisa. E ali ele está de pé esta manhã, hoje, o grande conquistador, aleluia, o qual descerá do Oriente algum dia e o veremos. Amém? Agora voltemos rapidamente, porque eu sei, o profeta que tem um batismo aqui nesse dia. Este livro selado com 7 selos, grande coisa. Notaram vocês, como diz aqui, eram 7 selos na parte de trás do livro. Veja, foi um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E o profeta diz que selar, é conclusão final. Veja, um livro selado na parte de trás. Isso é algo, que Deus nos ajude agora e nos dê coragem, e talvez muito logo ou tarde eu possa tê-lo para vocês. Olhe, isto não está escrito na palavra, é selado na parte de trás da palavra. O livro foi selado por estes selos, o mistério inteiro do livro está selado nestes 7 selos. Este é um dos maiores capítulos no livro inteiro de Apocalipse. Olhe, o irmão Brana citando aqui a referência. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro por dentro, escrito por dentro, do lado de dentro, escrito, isso é o que estamos lendo nesta manhã, e por fora, selado com 7 selos, fora da Bíblia, o que a Bíblia nem mesmo diz. É selado aqui dentro, com 7 selos, os mistérios de Deus. Agora, o que é isto? Agora notem, um selo representa um produto finalizado, algo que tem sido já provado, examinado e então selado, onde nós temos o penhor de nossa salvação. Agora estamos selados com o Espírito Santo. Esse é o penhor da nossa salvação, é a nossa herança. Regressemos só um minuto. Tem uma escritura escrita aqui, várias delas. Eu não terei tempo para abranger tudo, e nós não vamos ter também nem esse assunto. Porém, vamos regressar aos Efésios só um momento e ler isto no primeiro capítulo de Efésios, para que vocês possam obter o verdadeiro significado. Aqui o profeta lê essa referência, eu quero ler como está aqui, por uma questão do tempo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Amém? E recordem, João tinha esta carta dirigida aos Efésios, a Éfeso e aos fiéis em Cristo, aos que Paulo havia pregado e conduzido, alimentado com o Evangelho. Éfeso e fiéis em Cristo. Esses eram os que eram fiéis em Cristo. Porque, irmão, só abrindo um parêntese aqui, porque tem pessoas que estão na igreja, mas não estão na mensagem. Essa é a diferença. O problema nosso, talvez eu até não sei, porque eu não sei de coração, os demais não estão aqui, que eu não sei se a maioria estão aqui na igreja ou se estão fora da mensagem. Porque nós temos que estar na mensagem. Porque muitos vêm para a igreja, mas estão fora da mensagem. Muitos vêm porque gostam. Não, eu venho porque a minha vida está baseada na palavra. Eu sou um crente da mensagem. Então, eu estou na mensagem. E você? Estou firmado na rocha que é Cristo.
crendo nessa revelação que Deus trouxe por meio do seu mensageiro. Então, nós cremos na a mensagem, que é a voz de Deus nesta última era. Amém? Então veja, a Éfeso e fiéis em Cristo, esses são aqueles que estão em Cristo. Como entramos em Cristo? Por um Espírito, somos todos batizados num corpo, o qual é o corpo de Cristo. Veja o que diz o texto: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pense nisso agora. Ele nos tem abençoado com toda graça celestial, bênçãos, enquanto nos congregamos juntos em Cristo Jesus, como os crentes, a igreja eleita chamada fora, separada. Ele nos tem selado por seu Espírito Santo e agora está revelando-nos todas as coisas que estão no futuro para nós. Agora chegamos aos 7 selos. Vamos ver. Continuando o texto de Efésios. Como também nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quão belo é este pensamento! Continuemos lendo só um minuto. Eu quero chegar aqui especialmente ao verso 12, 13 e 14. Veja, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, no qual também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e no qual, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito de Deus é dado depois que o homem crê. Não é quando entrega a vida ao Senhor Jesus, como pregam as igrejas denominacionais. Porque nós temos no texto de Atos capítulo 19, quando Paulo se encontrou com os discípulos de João, e o apóstolo Paulo perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E o que foi que eles disseram? Responderam: nós nem sabemos que há Espírito Santo. E Paulo perguntou, disse: em que sois batizados então? Ele disse: olha, no batismo de João. Paulo confirma o batismo de João, que era um batismo para arrependimento, mas disse: olha, o que João fez está correto, dizendo que após dele o que haveria de vir. Então eles ali creram e Paulo os batizou da forma como Jesus ordenou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora descobrimos então que um selo significa que é uma coisa terminada, né, com Deus, já está estabelecida. E cada crente foi selado com esta promessa desde o começo, porque antes da fundação do mundo, fomos predestinados à adoção de filhos, antes que o mundo começasse. Oh, que esperança! Nos faz descansar firmes e seguros, uma âncora para a alma que não é movida de cá para lá, mas ancorada em Cristo. Uma esperança que está segura, nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Amém? Para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Oh, quão maravilhoso! Eu amo essa obra consumada com Deus. Amém? Agora deixe-me citar outra escritura para você. A todos os que ele preconheceu, tem chamado, a todos os que ele chamou, ele justificou. A todos os que ele tem justificado, ele tem justificado, ele tem glorificado. Todo o caminho desde o princípio, Deus em sua grande e infinitamente viu de antemão sua igreja e a predestinou. Ele viu antes de todas as coisas e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja só, que coisa maravilhosa. Você não ama isso? Bendito seja Deus. A adoção pelo sangue de Jesus Cristo. Amém?
Agora note enquanto continuamos. Ora, sabemos que somos predestinados com o Cordeiro. O Espírito Santo é nosso selo. O penhor significa há mais por vir. Somente temos o penhor disso agora. O penhor é só a entrada do pagamento, verdade ou não? É como alguém quer alguma coisa, algum dinheiro, e tem uma joia preciosa, e vai numa loja de penhores, empenhora lá, e ali eles avaliam o preço daquele objeto e dá o dinheiro a você. Se você tiver depois como retirado ali, você vai lá e paga de volta. E se não, a loja de penhores vai vender e vai lucrar, né? Claro que ele não vai lhe pagar aquilo que você quer, porque é um penhor, né? Uma forma de você ter alguma coisa para trabalhar, pagar uma conta, e se você tiver condições depois de reaver de novo aquilo ali, e se não ficou empenhorado lá e você não tem como mais tirar, né? Mas isso é tremendo. Então isso é só a entrada de um pagamento, o penhor. Oh, quão belo. Só a entrada do pagamento que o reserva e o assegura e o ancora para que ninguém mais possa tocar naquilo. É o penhor da nossa adoção, amém? O Espírito Santo é agora o penhor de Deus em nossos corações, selo. Veja, a adoção de filhos, esperando-nos no fim do caminho, filhos e filhas de Deus. Amém, meus irmãos? Agora voltemos a outra escritura rapidamente. Aqui em Romanos 8, 22, que ele diz aqui: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Dores de parto. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo, a mudança. Amém? Vê você? Toda a criação está gemendo. Disse Paulo, todas as coisas estão gemendo. Veja as árvores como elas lutam. Veja as flores como elas lutam pela vida. Simplesmente para que depois a geada venha e as derrube. Veja as árvores como elas lutam para sustentar seus galhos que cantam glórias a Deus. Vê? A coisa toda a natureza, todos os animais, todas as aves, como voam do inimigo rapidamente e se livram. Toda coisa gemendo. E nós mesmos, disse Paulo, gememos também com eles, porque estamos esperando pela redenção do nosso corpo. Que Deus não fez para a gente ter isso aqui não, essa carcaça não. Mas vai chegar um dia que nós vamos ter um corpo glorificado. Não vamos mais sentir dor. Não vamos mais chorar, não vamos sentir mais tristeza, ninguém vai ser glutão, ninguém vai ter maldade no coração, porque vamos receber um corpo 100% transformado, um corpo sem pecado. Amém? Você crê nisso ou não? Eu creio. Enquanto recebemos o Espírito Santo, Ele é o penhor de nossa completa adoção ou completa salvação. Quão belo. Eu amo isso. Correto. Estamos esperando a plenitude da adoção. Quando sucederá isto? Na primeira ressurreição. Isso é quando nossos corpos serão mudados destas criaturas vis que somos e teremos um corpo com seu próprio corpo glorioso. Ou seu próprio glorioso corpo. Porque o veremos como Ele é e seremos como Ele. Quando Ele aparecer, seremos a sua semelhança. Veja, a Bíblia diz assim: teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado. E todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina e desaparecerão para nunca mais serem. Aleluia! E estes tabernáculos terrenos nos quais gememos, nosso corpo, né? E estamos esperando por este penhor, esse penhor pela salvação plena em sua plenitude por vir. Porém agora nestes tabernáculos de barro temos algo que nos diz que temos levantado até tal ponto,
Amém? Que é o penhor? É a pequena entrada de pagamento que o reserva, irmão. É o penhor. Agora, uma vez, quando amávamos as coisas do mundo, quando pecávamos e andávamos fazendo as coisas do mundo e não tínhamos cuidado para com Deus, estávamos distanciados dele, sem Deus, sem Cristo no mundo. Agora, Deus enviou seu Santo Espírito e por meio dele somos levados daquelas coisas, levantados daquelas coisas. Agora temos o penhor que sabemos que temos passado da morte para a vida. Amém? Você crê que você passou da morte para a vida? Eu creio. Então, eu quero continuar de pé por esta mensagem. A luta não tem sido fácil, mas eu quero ficar de pé por ela. Amém, meus irmãos? E vejam, aqui enquanto eu estava procurando mostrar isso aqui está onde o pecador comum corre, aqui embaixo no fundo. Agora, o cristão sobe um pouco mais alto que isto. Ele se levanta por cima de todas essas coisas. Esse é o penhor de sua salvação. Agora que vocês podem saber o que as visões fazem a você, assim sendo, ajudem-me. Deus sendo meu juiz, eu nunca tenho intentado ter outras. Se ocorrer, guardo para mim mesmo. Vejam, porque eu vejo o que isso faz. As pessoas não estão prontas para tal ministério. Assim sendo, você tem que deixar isto ir. Veja você, continua aqui atrás. Se eu alguma vez vir ao campo de novo, eu serei um evangelista. Mas olha aqui, sobre isto aqui, voltando aqui para dentro, você sabe, sobe a este celestial aqui em cima. Você vive em cima, ao redor, nestas dimensões aqui. Você vai mais além de qualquer coisa que o homem possa pensar, mais além de qualquer coisa, ou de qualquer dessas coisas. E isso traz você para cima, para aqueles espaços ali. Porém, veja você, agora temos, pelo Espírito Santo, o penhor de nossa herança, porque temos sido levantados acima das coisas do mundo. E nos conduzimos ao longo com o mundo, porém estamos acima do mundo. Amém, irmãos? Ó, irmão, Deus seja misericordioso e conceda à igreja do Deus vivente. Quando nós alguma vez chegamos a algum lugar pensando que a igreja, uma igreja formosa, que estamos tratando de comparar com as coisas do mundo, tratamos de ter a melhor equipe de basquetebol do que aqui eles têm, temos de ter um melhor edifício, temos que ter o melhor jogo de cartas, temos que ter o melhor disso e o melhor daquilo, o outro. Ora, como podemos ainda fazer comparação com o encanto e o brilho do mundo? Nós somos. O evangelho não é um brilho, é um resplendor. Há uma diferença entre um brilho e um resplendor. Amém? Então, esta igreja, nós só damos voltas, como eu tenho dito. Levando um cadáver de um necrotério a outro, mudando membros e coisas deste estilo. Bem, que bem nos faz isto? Estamos tratando de fazê-lo brilhante. Grandes e lindas torres, grandes e lindos lugares. Nós temos que ter um melhor que os metodistas, ou um melhor do que os batistas, e todos estamos tratando de fazer competição com os católicos, e temos jogos e festas e jantares e diversões e toda coisa. Isso é o que eu vou ler aqui, é tremendo. Depois de um gole de água. Porém, temos algo que eles não têm. Temos a Jesus. Amém? Deixe que eles venham aqui, se eles querem algo. Fiquem em Cristo. Temos a Jesus. Eles não tomarão. Não podem ter a Jesus até que eles passem por aqui. E quando passamos ali, estamos fora do seu território. Não trate de brilhar. Veja o que o profeta fala aqui. Não trate de brilhar. Ele está falando para nós. Não trate de brilhar. Resplandeça. E você não pode resplandecer. Você tem que deixar que ele resplandeça através de você. Vê? O pequeno vagalume, ele não resplandece porque ele quer resplandecer.
porque ele resplandece. Há algo nele resplandecendo. Isso está nele fazendo aquilo. Algo dentro dele que resplandece. O vagalume não precisa forçar para dar aquela claridade. Precisa, porque está dentro dele. Um cristão não precisa forçar a santidade. O Espírito Santo tem que estar nele. Porque quem tem o Espírito Santo não vai forçar. O Espírito de Deus vai resplandecer nele. Então não precisa forçar, como muitos aí forçam, querendo mostrar uma vida de aparência. Fora é uma coisa, dentro de casa é outra. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. Isso não é vida cristã, isso é vida profana. Mas quando somos selados com o Espírito Santo, a luz de Cristo vai resplandecer através de nós. Não por força ou violência. Eu vou mostrar. Não, em todo e qualquer lugar eu vou deixar essa luz resplandecer. Amém, meus irmãos? Bem, essa é a maneira que é com o Espírito Santo. Não temos que ser peculiares, ser diferentes, ser algo mais. Simplesmente se solte e viva uma vida piedosa e deixe que Deus viva através de você. E isso resplandecerá para o Evangelho. Vê? Não brilho. Brilho, isso faz aos macacos saltarem em coisas como essas. Qualquer coisa que brilha, você sabe, eles estão sempre saltando por algo que é brilhante. Porém, o resplendor é suave, terno, dócil, do Espírito Santo. Agora estamos esperando por essa ressurreição. Bem, agora entendem vocês? Digam amém. Se vocês entendem o que eu quero dizer através da palavra penhor, redenção. Nós sabemos que temos passado da morte para a vida. A Bíblia não diz assim? Você crê que você passou da morte para a vida? Eu creio que eu passei da morte para a vida. Veja, só adiantando aqui um ponto para a questão da hora, o parágrafo aqui 124, Mombrana diz assim, agora, ou melhor, o profeta falando aqui no parágrafo 122, ele diz assim, agora vemos algo que foi perdido aqui, porque a Bíblia assim diz, e aqui no livro, que nos tem redimido. De que somos redimidos? Algo que devia haver perdido, ou que devíamos haver perdido. Antes que possa ser redimido, deve haver algo que nos redima de novo. E toda a herança que tínhamos tem sido redimido de novo. Então nós devemos haver tido alguma vez, que agora não temos, porém este Cordeiro veio redimir. Vê? Tivemos alguma coisa que tínhamos perdido. Agora note, que perdemos? Bem, isso foi dado a Adão para ter vida eterna. Enquanto ele comia da árvore que tinha vida eterna. E notamos outra vez que Adão era ele herdava a terra. Ele era como um Deus amador sobre a terra. A terra era sua. Deus não disse para ele dominar sobre a terra? Disse ou não disse? Disse só dominar sobre as aves, os céus, os peixes do mar, tudo, domine. Deus deu domínio a Adão, né? E assim por diante. E aí a terra era sua. Tudo foi dado em sua mão. Ele podia fazer com ela qualquer coisa que ele quisesse. Ele nomeou, chamou e fez tudo o que quis. Ele era verdadeiramente um filho de Deus. Agora, na queda, veja, que coisa terrível. Na queda, Adão perdeu o título de propriedade daquilo. Ele o perdeu para quem? Satanás. Satanás tomou o título de propriedade. Adão era muito indolente. Ele não redimiu o seu direito, porque ele não podia redimir seu direito. Porém, Satanás, o qual não o possui legitimamente, mas ele possui isto, porque ele é o Deus desta terra, o Deus menor, o Deus com D minúsculo desta terra. A Bíblia diz assim, ele possui isso, não porque ele realmente legitimamente o tem, ele o possui. Agora, entendem? Satanás possui isso, ele o tem em sua mão. A morte está em sua mão, a terra está em sua mão, o mundo lhe pertence, cada nação lhe pertence.
Ele governa e controla ao mundo inteiro e toda coisa no mundo Satanás o tem. É por isso que nós não somos deste mundo. A noiva não. Nós não somos. Porém, graças a Deus, não somos do mundo, vê? Assim sendo, ali o tem, vê? E somos, eu não quero dizer a igreja, ele não controla a igreja, né? Satanás não controla a igreja, amém, irmãos? Ele controla o mundo. Ele disse que eles eram seus e ele é o Deus deste mundo. E Jesus disse que ele era, diz ou não diz? Ele é o Deus desta terra que tem cegado os olhos das pessoas, o Deus desta terra. E ele é o Deus do céu, no caso, o nosso Deus. E agora ele legitimamente não possui isto, ele não possui, ele perdeu. Adão perdeu o título de propriedade disso. Toda esta coisa que possuímos, vida eterna e herança da terra, Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Vê? Agora, não o temos agora.